Paz do Rei Jesus a todos. É uma alegria para o meu coração poder estar aqui hoje. Sabe, queridos, ontem quando a pastora me disse, Marli, tu pode levar a palavra amanhã. Eu disse, pastora, muito obrigada pelo presente. E ela disse assim, eu disse, pastora, eu não sei, amanhã de manhã eu te dou uma resposta. E ela me disse assim, é sempre uma honra pregar a palavra do Senhor. É sempre uma honra. E é verdade isso. Porque hoje eu não sabia o que trazer, E essa noite era 4 horas da manhã e o Senhor me acorda. E eu vou buscar na palavra, eu vou buscar no Senhor o que trazer para a última quarta-feira de culto da vitória de 2016. Eu te pergunto nessa noite, quem veio com expectativa no seu coração? Porque nós temos que vir com expectativa no nosso coração, para um culto de vitória, para um culto de libertação, de cura. Não é verdade? Nós não podemos simplesmente sair de casa por sair porque eu vou mais um culto. Não. Eu quero dizer para você que não é à toa que você está aqui. Eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, primeiramente falou fortemente comigo. Mas eu tenho certeza que é para mais alguém, nem que seja para uma pessoa que está aqui essa noite, o Senhor vai tocar no teu coração, o Senhor vai falar ao teu coração e você não vai sair daqui do mesmo jeito. Amém? Amém, Jesus. Abrimos a nossa Bíblia em Jeremias 29. Versículo 12 e 13, que diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu coloco, Senhor, essa palavra, Senhor, diante, Senhor, da Tua presença, ó Deus de Israel. Senhor, nós sabemos, Senhor, que já foi orado aqui, Senhor, neste púlpito, Senhor, mas neste momento, Espírito Santo de Deus, eu me coloco, Senhor, diante de Ti, e eu te peço, Senhor, que Tu envies, Senhor, os Teus anjos, Senhor, acampados, Senhor, ao redor dessa igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, eu repreendo todo espírito maligno, eu repreendo agora tudo aquilo que está segurando a mente da pessoa, eu repreendo agora todo espírito maligno que está aqui, todo espírito contrário, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Passa ao 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí está o segredo, querido. É isso que o Senhor falava comigo. Porque quando nós oramos, de repente você entrou aqui hoje, você diz, mas eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor há muito tempo por uma causa. Eu quero te dizer nesta noite que quando nós estamos assim, orando, clamando, pedindo ao Senhor algo, o Senhor, Ele nos dá 3 respostas. Sim, não e espera. O não, é muito difícil nós recebermos o não, não é verdade? É difícil receber um não do nosso Pai aqui da terra. Imagina receber um não do Deus dos exércitos. Nós recebemos um não do Senhor quando não é a vontade dEle. Quando não é a vontade dEle. Quando nós estamos pedindo algo ao Senhor, quando nós estamos orando ao Senhor, e essa não é a vontade dEle, Paulo Júnior. Não é a vontade do Senhor. Muitas vezes, o Senhor dizia, dá um exemplo simples. Por exemplo, tu está desempregado e você está procurando um trabalho. E você diz, Senhor, eu preciso trabalhar, nem que seja em qualquer coisa. Isso acontecia muito lá na Itália. E o que mais aparecia para os servos de Deus era trabalho à noite. Onde te afastavam dos compromissos com o Senhor. Onde te afastavam da casa do Senhor. Porque quando tu vai trabalhar numa pizzaria, não que seja errado, mas é só um exemplo que eu estou dando, que muitas vezes, por causa de algo, nós nos afastamos do Senhor. Então muitas vezes o Senhor diz, não vai, meu filho,
Não vai. Não vai, que eu tenho algo, como foi cantado aqui. O que eu tenho preparado para ti é muito melhor e muito maior do que você possa imaginar. Muitas vezes nós ficamos ali nos prendendo, Senhor, mas eu quero e eu quero. Porque é assim que nós somos, filhos mimados. Não é verdade? Não aprendemos a ganhar um não, não sabemos a ganhar um não do papai. E quando o Senhor te diz espera, também é difícil. Também é difícil. Porque tu está ali ansioso, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá algo, Senhor, tu está clamando, está fazendo jejum, está fazendo oração, e o Senhor está ali. Ei, para todas as coisas há um tempo determinado. Para todas as coisas há um tempo determinado. Espera que não é o tempo. Espera que não está no meu tempo. E muitas vezes é difícil a gente esperar, não é verdade? Muitas vezes a gente quer, né, como eu disse antes, somos filhos mimados. Queremos algo, pedimos ao Senhor e queremos para ontem. Queremos as coisas para ontem. Não é verdade? Mas aquilo que eu vim falar nessa noite é de quando nós verdadeiramente buscamos o Senhor de todo o nosso coração e nós ganhamos um sim do Senhor. Muda toda a nossa história. Quero que você olhe para aquele que está do seu lado e diga assim: a oração, verdadeiramente, de todo o teu coração, pode mudar o rumo da tua história. Você crê nisso que você falou? Porque Deus muda. Deus muda. Eu dou um exemplo rapidinho. Eu estava passando por uma grande dificuldade em meu casamento. E eu, de madrugada, eu não aguentava mais aquela situação. E eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas eu me prostrei diante do Senhor na minha sacada. De madrugada, eu clamei ao Senhor com todo o meu coração. E mesmo estando afastada dos caminhos do Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. Então eu quero dizer para você, querido, que o Senhor ouve a tua oração. Que o Senhor ouve a tua oração. E nessa noite, daí o Senhor me levou. E eu disse: Senhor, eu vou falar. De quem você quer que eu fale? De quem o Senhor quer que eu fale? E o Senhor disse: vamos lá, em 2 Reis, capítulo 20. E nessa noite nós vamos falar de um homem, de um rei. De um rei que começou o seu reinado com apenas 25 anos. E diz a palavra que ele era um homem que assim que começou o seu reinado, ele era um homem bom, ele era um homem justo, um homem reto diante de Deus. E quando ele começou o seu reinado, ele começou a fazer o que era reto, o que era correto, o que era justo diante dos olhos do Senhor. E esse rei, a partir do momento que ele foi consagrado rei, que ele começou o seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi começar a restaurar tudo aquilo que estava se perdendo de Judá. Tudo aquilo que estava sendo perdido, que eram as vontades do Senhor, as festas do Senhor, os altares do Senhor, estavam sendo transformados em altares de idolatria, de ídolos de barro, ídolos de madeira. E ele começou a quebrar, ele começou a mudar tudo aquilo lá, porque ele queria fazer o que era correto diante de Deus. E quando nós começamos a fazer o que era correto, o que é correto diante de Deus, a cumprir, diz a palavra, que ele cumpria, lá no capítulo 18, se eu não me engano, que ele fazia conforme os mandamentos que ordenara a lei de Moisés. Então ele estava fazendo a diferença no meio daquele povo, no meio de tanta idolatria, no meio de tanta coisa errada. Ele começou a fazer a diferença e isso chamou a atenção de Deus. E é isso que o Senhor falava comigo, que muitas vezes nós estamos vindo para a igreja, estamos fazendo o nosso papel aqui dentro de obreiro, de pregador, de levita, mas será que nós estamos chamando realmente a atenção do Senhor?
Porque Ezequias, o rei Ezequias, a partir do momento que ele começou a reinar, ele começou a fazer aquilo que era justo, aquilo que era reto, e mais, ele era temente a Deus. Hoje muitos de nós perdemos o temor. Nós perdemos o temor ao Senhor. E o rei Ezequias, mesmo sendo jovem, porque 25 anos era um rei jovem, ele não teve medo do que ia vir pela frente, do que ele teria que enfrentar. Ele simplesmente colocou a vida dele. Se você ler o capítulo 18, ali está escrito, ele colocou a vida dele diante de Deus. E ali também diz, no capítulo 18, me pare, que não tinha tido antes rei como ele em Judá. Por causa do coração dele. E isso transformava em atitudes. Então, queridos, lá no capítulo 20, e o Senhor começou a falar comigo a respeito deste rei, que fazia diferença no meio de tanta coisa errada. E tu começa a entrar na história, e tu começa a te colocar no lugar. Tu começa a te colocar no lugar, e eu me coloquei no lugar do rei Ezequias. Fiquei imaginando tudo o que ele tinha que enfrentar, todas as coisas que ele teria que afrontar, todos os inimigos que viriam pela frente. Mas ele foi enfrentando. Chegou um momento que existiam muitas dificuldades. Os exércitos inimigos estavam atacando. Os exércitos da Síria estavam atacando, estavam preparando algo contra Judá. Mas o rei Ezequias, acontece algo com ele, que muitas vezes acontece com cada um de nós, ou na nossa casa, ou na nossa família, e muitas vezes nós não aceitamos. Muitas vezes nós ficamos indignados com Deus, muitas vezes nós ficamos nos perguntando, onde está Deus? Ei, eu sirvo a Deus, eu sou crente, como pode isso está acontecendo na minha casa? Muitas vezes nós fazemos isso. Eu falo isso por mim. Senhor, eu estou te servindo. Senhor, eu estou procurando fazer o que é reto aos teus olhos, o que é correto. E por que tantas coisas assim acontecem? Mas o rei Ezequias, mesmo passando por dificuldades, mesmo ele estando com dificuldades por causa dos inimigos e por causa das guerras e das lutas, no capítulo 20 diz que Ezequias, o rei Ezequias, ele adoece. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Até aqui. Aqui Ezequias já estava passando por alguns problemas, Ezequias já estava passando por algumas ameaças dos inimigos, e mesmo assim, vem mais a doença para a vida dele. E não uma doençazinha qualquer, porque a palavra diz que era uma doença de morte. E que quem foi entregar isso para ele foi um profeta. O profeta Isaías foi até ele e disse que o Senhor disse: organiza a tua casa, organiza a tua igreja, organiza a tua casa, organiza a tua família, Juscelia, porque tu morrerás. Tu imagina tu ser recebido por um profeta na porta da tua casa e dizer: ei, o Senhor te mandou dizer que tu está doente e que tu vai morrer. Assim. Como é que tu encara essa situação? Como é que tu vê essa situação? Como é que tu vai reagir? Onde é que vai ficar a tua fé? Ali diz a palavra, algo que me tocou profundamente. Ali diz que no momento em que o profeta Isaías falou a ele, disse a ele:
Olha o que ele diz, olha o que ele fez no versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Nesse momento, o que quer dizer esse virar o rosto para a parede? Muitas vezes é nos desconectarmos de tudo isso aqui, irmos para o nosso cantinho, para a nossa intimidade, onde nós vemos somente a face do Senhor, ouvimos somente a voz do Senhor, e ali nós vamos clamar, e ali nós vamos orar, e ali nós vamos chorar, porque diz a palavra que Ezequias chorou muito, porque ele não queria morrer. Quem de nós quer morrer? Eu não quero. Eu hoje mesmo disse para o meu pai, eu quero viver muito, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas nesse momento, ele escutou o que o profeta Isaías disse. Não é que ele disse, não, tu está mentindo, ou não é bem assim, não. Simplesmente no momento que chegou a cativa notícia, na porta dele, ele virou para o seu lado, ele foi para o seu cantinho. Então, como diz lá em Mateus, então entrareis na sua câmara, ora e me busca. E foi isso que ele fez. Ele se virou e ele disse, eu não quero saber o que o mundo está dizendo, eu não quero saber o que os médicos estão dizendo, eu quero saber é na promessa que Deus tem na minha vida. E naquele momento, o que ele fez? Ele recordou ao Senhor. Ele foi diante do Senhor, porque nós temos que fazer isso. Nós temos que ir diante de Deus e recordar ao Senhor. Dizer, Senhor, ele foi diante de Deus e ele disse, Senhor, eu tenho te servido. Eu tenho te servido, tu conheces o meu coração, tu conheces a minha índole, tu Amém. Senhor, tu sabe dos meus caminhos. Tu sabe por onde eu tenho andado. Tu sabe aquilo que eu tenho feito. Tu conhece as minhas obras. Tu conhece os meus pensamentos. Tu sabe, Senhor, de todas as coisas. Eu não tenho por que mentir para ti. Porque não tem como te esconder nada. O rei Ezequias, ele sabia da grandeza do Senhor. Ele sabia que Deus sabia cada passo dele, sabia dos pensamentos dele, e o Senhor também sabia que ele não queria morrer, mas muitas vezes o Senhor espera uma ação nossa, muitas vezes o Senhor espera que nós vamos até Ele e dissemos, Senhor, eu não quero que isso morra na minha vida. De repente você entrou aqui hoje, que era isso que o Senhor falava fortemente no meu coração. E isso o Senhor falou o dia inteiro, isso queimava no meu coração, e mentre eles ministravam o louvor, isso queimava ainda mais no meu coração, e eu tenho certeza que é para alguém que está aqui dentro, porque além de mim, porque o Senhor já falou comigo. O Senhor me dizia, que de repente, você entrou aqui hoje, e você está assim, como o rei Ezequias, adoecido, no leito da morte. De repente alguém já chegou, Juscelia, e disse assim, ó, ei, deixa isso daí. Esquece o teu chamado. Esquece as promessas que Deus tem na tua vida. De repente, já estava tudo determinado, qual seria o teu fim. Mas a tua oração, a minha oração, pode mudar o rumo da nossa história. E o Senhor me dizia mais. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Isaías, naquele momento que o rei Ezequias começou a orar, que ele entrou na intimidade com o Senhor, que ele entrou no momento só ele, face a face, ele e o Pai.
Imagina a oração que ele fez para o Pai: Senhor, Tu sabe por onde eu tenho andado. Senhor, Tu sabe, Senhor, Tu conheces os meus caminhos. Tu sabes meus pensamentos, Senhor. Tu sabes, Senhor, as minhas vontades, Senhor. E Tu sabes, Senhor, que eu era justo e reto diante de Ti. Paizinho, não me deixa morrer. Eu não sei como foi a oração, exatamente, mas ele pediu ao Senhor. E foi tão rápido. Por isso que eu disse no começo, muitas vezes nós estamos orando e clamando e pedindo ao Senhor por algo. E o Senhor diz: ei, espera, não é tempo. Ou o Senhor diz: não, essa não é minha vontade. E o Senhor diz sim, assim como Ele fez com o rei Ezequias. Porque foi tão rápido. Eu imagino questão de 5 minutos, 10 minutos. Porque se o profeta Isaías estava ainda no pátio do palácio, ele nem tinha saído ainda. O Senhor já fala novamente com ele: ei, volta. E aqui o Senhor falou fortemente comigo, Cris. Aqui Ele falou fortemente comigo, pastor Djavan. Volta e diz a Ezequias: chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, o teu pai de Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O Senhor, Ele ouve a tua oração. Quando você clama com todo o teu coração. Quando você busca com todo o teu coração. E aqui o Senhor disse: volta lá. Volta lá. Volta lá no rei Ezequias. Sabe que o Senhor me falava, pastora Nazaré? Que é para nós voltarmos. Nós voltarmos, pastor. E procurarmos os Ezequias que estão doentes. E procurarmos os Ezequias que estão doentes de cama. Que já estão na UTI. Que estão necessitados. Que alguém vá lá e diga: ei, volta. Volta para a tua chamada. Volta para o propósito. E cada obreiro. É tempo de nós voltarmos. Voltarmos. E dizer para cada um Ezequias que está doente por aí, Cris. Que o Senhor, que se ele clamar com todo o seu coração, ele buscar o Senhor com todo o seu coração, Paulo Júnior, o Senhor ouvirá o seu clamor, o Senhor ouvirá a sua oração, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me invocareis com todo o teu coração e me achareis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me invocar e clamar a mim, eu sararei, não somente ele, mas toda a sua terra. Assim diz o Senhor Deus, teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. No versículo 6 diz assim, aqui o Senhor já faz promessas: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ali, o Senhor diz: ei, Isaías vai lá e diz para o rei Ezequias, que eu não só vou sarar a doença dele, eu não só vou sarar o câncer dele, dona Edna, eu não só vou sarar aquela doença que está incomodando, eu não só vou sarar a área financeira, eu não só vou sarar aquele problema que você está passando, eu não só vou sarar aquele filho seu que de repente hoje está perdido, eu não só vou sarar somente isso. Ele não somente acrescentou 15 anos, mas foram 15 anos de bênção. Foram 15 anos vivendo embaixo de bênção, porque ali o Senhor disse para ele: ei, vai lá e diz para ele que além de eu acrescentar os 15 anos na vida dele, eu ainda vou livrar das mãos do rei da Assíria
o Senhor vai nos livrar, além de acrescentar todo esse tempo para nós. Ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Ele vai nos livrar daquilo que está nos incomodando. Ele vai nos livrar daquilo que está nos impedindo de cumprir o nosso chamado. Ele vai nos livrar de tudo aquilo que está nos segurando. E mais, Ele diz: e sararei, e a ti Ele livrará, a ti e a esta cidade. Aqui eu vejo algo como profético. Que o Senhor não vai sarar somente nós. Que o Senhor não vai sarar somente as nossas feridas. Que o Senhor não vai sarar somente as nossas malatias, as nossas doenças, tudo aquilo que nós estamos passando. Mas o Senhor, Ele faz uma promessa. Ele diz: não é só para ti. É para todos aqueles que te cercam. É para a tua casa, é para a tua família, é para a tua cidade. E é nisso que nós temos que crer. Nós temos que colocar nossa fé em prática. Que o rei Ezequias, ele orou, eu não sei por quanto tempo, como eu disse antes, mas a oração dele foi ouvida. Então, se nós nos unirmos e orarmos e clamarmos a Deus por este povo, pela nossa casa, pela nossa família, Iraci, pela nossa cidade, o Senhor não vai ouvir dos céus? Isso queimava dentro do meu coração, porque o Senhor falava diretamente comigo. Porque tantas vezes nós deixamos isso de lado. Nós deixamos, a gente faz aquela oração tão rápida, tão superficial. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós nos prostramos diante dEle, que nós entregamos o nosso coração, que nós, Senhor, nós entregamos as nossas vontades. E nós colocamos os nossos caminhos diante de Ti, as nossas vontades diante de Ti, mesmo que muitas vezes nós colocamos a nossa vontade diante de Ti e nós ganhamos um não, ou um espera, nós continuaremos aqui para Te servir. E quando o Senhor falava: e ampararei a esta cidade por amor de mim. Nós hoje estamos em Morro da Fumaça. E realmente o Senhor dizia: precisam orar mais por essa cidade. E isso o Senhor falava para mim: tu precisa virar o teu rostinho para o lado, te desconectar do resto e orar pela tua casa, orar pela tua família, orar pela tua cidade, orar pela tua nação. Porque cada dia que a gente olha a televisão é um absurdo atrás do outro que a gente está vendo. Realmente vimos que estamos vivendo os últimos tempos. E nós não podemos olhar para isso e fazer de conta que nada está acontecendo. Nós temos que ser aqueles que temos que fazer a diferença. Rei Ezequias fez a diferença naquele tempo. Ele fez a diferença. Coloca o Salmo 143. Desculpa, 145, 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. Foi isso que ele fez com o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele tinha um coração temente, ele era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem reto. Ele cuidava de obedecer os mandamentos e os preceitos da lei do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos pedir tanto para o Senhor, queremos: Senhor, me abençoa, Senhor isso, Senhor, eu quero aquilo, e nós vamos diante de Deus e só pedimos, somente pedimos.
Senhor, eu preciso disso. Senhor, cura a minha casa. Senhor, cura a minha família. Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, isso. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. O Senhor conhece. Claro que nós temos que ir diante dEle e dizer, Senhor, eu estou precisando sim, mas com um coração verdadeiro, com um coração puro, com um coração prostrado diante do Senhor. Porque o Senhor conhece mais do que ninguém o nosso coração. Quais são as intenções do nosso coração? Ele conhece. E como diz aqui, Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e os salva. Aqui o Senhor, Ele não só curou, como eu disse. Ele não só curou a doença do rei Ezequias, como Ele acrescentou. Aí eu fiquei imaginando e fiquei falando com Deus. E eu disse, Senhor, Tu não somente acrescentou os 15 anos. E não somente livrou ele dos reis da Síria. E não somente Tu curou aquela cidade. Não. Eu creio que o Senhor, Ele fez abundantemente muito mais. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E quando Ele vê um coração prostrado, querido. Quando Ele vê um coração quebrantado diante do Senhor. É isso que move o coração de Deus. Aquilo que move o coração de Deus não são as nossas palavras repetitivas, não são as nossas palavras bonitas. Eu sempre digo isso. Aquilo que move o coração de Deus é nós nos prostrarmos diante dEle, adorarmos, independente da situação que nós estamos passando. Mas nós adorarmos e dizemos, Senhor, eu coloco tudo diante de Ti, porque eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então que nessa noite, que de repente você chegou aqui, como o rei Ezequias, adoecido, de repente o teu coração está amalato, de repente o seu coração está com rancor, com tristeza, com amareza. Mas o Senhor, Ele pede ao rei Ezequias, Ele pede ao profeta Isaías que volte lá e diga, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Então de repente você está aqui, você está passando por uma situação, eu não digo nem de doença, mas de repente você está passando por uma situação muito difícil, que para você não tem esperança, você não vê mais esperança. De repente o seu casamento, você está olhando para ele com os teus olhos naturais e está vendo, não tem mais jeito. Essa situação não tem mais jeito, é uma situação de morte. Mas como boca de profeta nessa noite, eu quero dizer para você que se você orar, se você buscar com todo o teu coração, o Senhor dos céus, Ele vai ouvir e vai responder as tuas orações. Amém? Aleluia.